Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. O metrô da linha 4 de São Paulo, no trecho entre as estações Butantã e São Paulo Morumbi, passa por um túnel de 4 minutos e 20 segundos, que corre por baixo do Rio Pinheiros. É um túnel como qualquer outro, concreto, iluminação de emergência, o barulho dos trilhos amplificado até virar algo físico, algo que você sente nos dentes. Diego Almeida havia feito esse percurso centenas de vezes sem prestar atenção ao túnel, mas na noite de terça-feira, voltando de uma reunião que havia terminado às 11h40, ele prestou atenção. Prestou porque o vagão estava vazio. Não silencioso, vazio. Diego havia entrado na estação Butantã sem ver mais ninguém na plataforma. Havia entrado no último vagão por hábito e havia percebido, quando as portas fecharam, que não havia uma única outra pessoa no trem. No metrô de São Paulo, às 11h50 da noite. Acontecia, era tarde, era dia de semana. Ele colocou os fones de ouvido e abriu o celular. O sinal sumiu quando o trem entrou no túnel. Normal. Embaixo do rio, sem sinal. Diego olhou para a janela que agora refletia o interior do vagão como um espelho imperfeito. Ele sentado, os bancos vazios. As luzes fluorescentes brancas, à extremidade do vagão onde a porta para o próximo compartimento ficava. A porta estava fechada. Atrás dela, o próximo vagão. Havia pessoas no próximo vagão. Diego podia ver pelo vidro da porta. 3 pessoas, sentadas em pontos diferentes, cabeças baixas como passageiros em qualquer noite. Uma mulher de casaco vermelho, um homem idoso de chapéu, uma figura mais jovem com a mochila no colo. Pessoas normais. Diego sentiu um alívio ridículo. Claro que havia outros passageiros, só que no vagão anterior, isso era tudo. Então o trem freou ligeiramente numa curva do túnel e a iluminação piscou. E na fração de segundo em que o vagão ficou escuro, Diego olhou para o reflexo na janela à sua direita e viu, claramente, que o vagão à sua volta continuava vazio. Mas os passageiros do próximo vagão haviam levantado a cabeça. Todos os 3, ao mesmo tempo, olhando na direção dele. A iluminação voltou. Diego girou na cadeira para olhar pela porta de vidro do vagão. Os 3 passageiros estavam com a cabeça baixa novamente. Normais. Imóveis como passageiros cansados de volta para casa. Ele ficou olhando por um longo tempo. Nenhum dos 3 se mexeu. Mas havia algo. Diego levou um momento para nomear. Era a imobilidade em si. Passageiros cansados remexem, coçam o nariz, olham para o celular, mudam de posição. Esses 3 estavam completamente estáticos. A mulher do casaco vermelho tinha as mãos no colo, exatamente na mesma posição desde a primeira vez que Diego a havia notado. O homem de chapéu estava com a cabeça levemente inclinada para a esquerda, num ângulo que parecia desconfortável para sustentar por mais de um minuto. A figura jovem com a mochila estava se movendo. Não muito, apenas um fremito, ritmo, como algo dentro dela respirando. Diego pressionou os fones de ouvido mais fundo nos ouvidos e olhou para a frente. Faltava 1 minuto para sair do túnel. 60 segundos, ele contou. Em 47 segundos, a porta do vagão
A porta que dava para o próximo compartimento, onde os 3 passageiros estavam, começou a se abrir. Era uma porta de correr, acionada manualmente. Abriu devagar, como se alguém do outro lado estivesse empurrando com cuidado, sem pressa. Diego ficou olhando paralisado, enquanto a abertura aumentava centímetro por centímetro. Ninguém apareceu. A porta abriu completamente e ficou assim. O corredor entre os vagões exposto, aquela zona de ninguém, barulhenta e ventilada, entre um compartimento e outro. Além do corredor, o outro vagão, os 3 passageiros de cabeça baixa. Diego ficou com os olhos na abertura por um tempo que não conseguiu medir. Então, porque era tarde e estava cansado e havia uma explicação racional que ele ainda não havia encontrado, mas que com certeza existia, ele se levantou e caminhou até a porta. Ficou de pé na entrada do corredor e olhou para o vagão seguinte. Os 3 passageiros continuavam imóveis. A mulher do casaco vermelho, o homem de chapéu, a figura com a mochila. Diego olhou por um longo momento. Então disse, sentindo-se idiota: "Oi." Os 3 levantaram a cabeça. Diego deu um passo para trás. Os rostos não eram rostos, eram aproximações, como se alguém houvesse estudado rostos humanos por tempo suficiente para entender que precisavam de 2 olhos, um nariz, uma boca, mas sem nunca ter entendido completamente a proporção entre esses elementos, nem a textura, nem o jeito como a pele assenta sobre os ossos por baixo. Os olhos eram grandes demais, a boca era um traço horizontal sem lábios. O que havia onde deveria haver nariz era apenas uma elevação suave, sem orifícios. Os 3 se levantaram ao mesmo tempo. Diego correu para a outra extremidade do vagão. Não para o próximo vagão, na direção oposta, mas para a porta de emergência no fundo do compartimento, que havia avistado quando entrou, mas nunca havia prestado atenção. Ela tinha uma alavanca vermelha. Ele a puxou sem pensar e a porta cedeu para o escuro do túnel. O trem saiu do túnel 4 segundos depois. A estação São Paulo-Morumbi apareceu em luz branca e fria. A plataforma vazia, as paredes de concreto. O trem freou. As portas automáticas se abriram. Diego saiu correndo antes que as portas estivessem abertas completamente. Passou pelo torniquete de saída com o cartão vibrado na pressa. Subiu as escadas rolantes que estavam paradas. Chegou à rua. Ficou de pé na calçada por um minuto, respirando. Ele olhou para a janela do trem que estava parado na plataforma, enquanto o controlador verificava o alarme de emergência acionado. A mulher do casaco vermelho estava na janela do último vagão, imóvel. A boca, o traço horizontal sem lábios, estava ligeiramente aberta. Não em grito, em espanto talvez, ou em algo que não havia palavra humana para nomear. O trem partiu. Diego Almeida nunca mais pegou o metrô à noite. Passou a andar de Uber, de táxis, às vezes até a pé quando a distância era razoável. Seus colegas acharam estranho. Ele morava longe do trabalho. Não explicou por quê. Meses depois, um domingo de manhã, ele viu a reportagem. Um usuário havia filmado e postado nas redes sociais. Num vagão do metrô da linha 4, à noite, entre as estações Butantã e São Paulo-Morumbi, havia 3 passageiros que nenhuma câmera de segurança havia registrado entrando. As gravações mostravam um vagão vazio até Butantã. Depois do túnel, os 3 estavam lá. Saíam em estações diferentes. Desciam as escadas, saíam para a rua e depois nada. As câmeras externas não as captavam. Os comentários variavam entre teoria de falha técnica e zona morta nas câmeras. A maioria das pessoas não levava a sério. Diego pausou o vídeo no frame em que a câmera interna do vagão mostrava os 3 sentados. Aproximou a imagem no celular o máximo que pôde. A mochila da figura jovem estava se movendo, rítmica, como algo dentro dela respirando. Diego fechou o vídeo e não abriu mais.
Mas naquela noite e nas noites seguintes, ele acordava às 4 da manhã com o barulho dos trilhos nos ouvidos. Aquele barulho amplificado do túnel que você sente nos dentes. Quando abria os olhos, por uma fração de segundo antes que a razão voltasse, havia 3 figuras imóveis no canto escuro do quarto, com a cabeça baixa, esperando.